O milionário segurou sua mão e nunca mais soltou. Ela não esperava que aquele gesto revelasse o amor mais puro que já existiu. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai tocar seu coração. A bandeja tremeu. Amanda sentiu o peso das 12 taças de cristal oscilar perigosamente em suas mãos. O champanhe dourado formando pequenas ondas que ameaçavam transbordar. O salão girou por um segundo. Os lustres de bacará, as paredes revestidas de seda cor de marfim, os rostos indiferentes dos convidados que conversavam sobre investimentos e viagens à Europa. Ela tentou reajustar o equilíbrio, mas seus dedos escorregaram na superfície prateada. Foi quando outra mão apareceu, firme, quente, segurando a bandeja por baixo, impedindo o desastre. Amanda ergueu os olhos e encontrou um par de íris cinza-azuladas que a observavam com uma intensidade desconcertante. O homem era alto, vestia um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses, e havia algo em seu rosto. Não era juventude, mas também não era exatamente maturidade. Era presença. Obrigada, Amanda sussurrou, sentindo o calor subir pelo pescoço. Sai foi reflexo, ele respondeu, mas não soltou a bandeja imediatamente. Você está bem? As palavras eram simples, mas o tom não era. Havia preocupação genuína ali, e isso a surpreendeu. Homens como ele geralmente nem notavam pessoas como ela. Estou. É só... primeiro dia em eventos desse porte. Ele finalmente soltou a bandeja, mas seus olhos permaneceram fixos nela. Amanda sentiu como se estivesse sendo vista de verdade, não apenas observada. Era desconfortável e magnético ao mesmo tempo. Nicholas, ele estendeu a mão direita. Amanda olhou para a própria mão, calejada de anos lavando louças, roupas, pisos. Hesitou por uma fração de segundo antes de aceitá-la. Amanda. O aperto foi breve, mas deixou uma marca invisível que ela carregaria consigo por dias. Nos minutos seguintes, enquanto circulava pelo salão servindo champanhe para empresários e herdeiros, Amanda sentia o peso daquele olhar seguindo-a. Não era invasivo ou incômodo. Era curioso. Quando passou por ele novamente, Nicholas estava em uma roda de conversas, mas seus olhos a encontraram através da multidão, como se houvesse um fio invisível conectando-os. O evento terminou perto da meia-noite. Amanda estava exausta, os pés latejando dentro dos sapatos pretos que eram meio número menores que o ideal, mas era tudo que tinha. Enquanto recolhia taças vazias e guardanapos amassados, ouviu passos se aproximando. Posso te fazer uma pergunta? A voz de Nicholas a fez virar. Ele estava ali, sozinho, com as mãos nos bolsos da calça. A gravata havia sido afrouxada, dando-lhe um ar menos intimidador. Claro! Por que você aceitou trabalhar aqui? A pergunta era estranha, quase invasiva, mas ele fez soar como se realmente quisesse entender. Amanda poderia ter dado uma resposta genérica, mas algo na expressão dele a fez optar pela verdade. Porque paga melhor que meus outros 2 empregos juntos, e minha mãe precisa de tratamentos que o sistema público não oferece. Nicholas assentiu lentamente, como se cada palavra tivesse peso. Você trabalha em 3 lugares? 2 agora. Este substituiu 1. Amanda cruzou os braços não defensivamente, mas com a postura de quem estava acostumada a justificar sua existência. Por que a curiosidade? Ele deu um meio sorriso, quase imperceptível. Porque em uma sala cheia de pessoas fingindo ser importantes, você foi a única que pareceu real. A frase deveria soar como cantada barata, mas não soou. Havia sinceridade crua ali, e Amanda não sabia como lidar com isso. Você não me conhece, ela respondeu voltando a empilhar pratos. Não, mas gostaria de conhecer. Amanda parou. Olhou para ele. Realmente olhou. Nicholas não tinha a expressão presunçosa de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Tinha algo mais vulnerável, quase hesitante, como se estivesse se expondo ao risco de rejeição. Pessoas como você não querem conhecer pessoas como eu, ela disse, mas sem amargura. Era apenas um fato. Pessoas como eu, ricas, importantes. Amanda gesticulou vagamente em direção ao salão vazio. Eu limpo os copos de champanhe,
Você provavelmente possui a empresa que os fabrica. Nicholas deu uma risada baixa, mas não zombeteira. Eu crio softwares. Não tenho nada a ver com champanhe. Ele deu um passo mais perto. E você está errada. Eu quero conhecer você. Algo no peito de Amanda apertou. Era perigoso, ela sabia. Homens assim não tinham interesse real em garotas assim. Mas a maneira como ele a olhava, como se ela fosse um enigma fascinante em vez de uma funcionária invisível, desarrumava todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Café, ela disse de repente. Amanhã, meio-dia. Tem um lugar na Rua das Flores. Nada chique. O sorriso que iluminou o rosto de Nicholas foi genuíno, transformando suas feições sérias em algo quase juvenil. Nada chique é perfeito. Enquanto Amanda terminava de arrumar o salão, seu coração batia em um ritmo estranho, descompassado. Ela não acreditava em contos de fadas, não depois de tudo o que havia passado. Mas talvez, apenas talvez, existisse algo entre a fantasia e a desilusão, algo real, aterrado, possível. Quando fechou a porta do salão e desceu pelos elevadores de serviço, Amanda não conseguiu parar de pensar naquele olhar cinza-azulado e na sensação de ser vista. De ser notada, não pelo que faltava nela, mas pelo que havia. Era perigoso. Era imprudente. Mas era também a primeira coisa em anos que a fazia sentir algo além de cansaço. O café na Rua das Flores não tinha nada de especial. As mesas de fórmica imitavam madeira mal. As cadeiras de plástico rangiam sob o peso, e o cardápio oferecia apenas o básico: café preto, com leite, cappuccino de saquinho, alguns salgados gordurosos. Amanda chegou 15 minutos adiantada, nervosa demais para esperar em casa. Pediu um café preto e sentou-se em uma mesa próxima à janela, de onde podia ver a movimentação da rua. Ambulantes vendiam óculos de sol falsificados, uma senhora oferecia balas e chicletes, adolescentes em uniforme escolar riam alto, compartilhando fones de ouvido. Era o mundo dela, real e cru, sem filtros nem luxos. Às 12h03, Nicholas apareceu. Ele destoava completamente do cenário. Camisa social branca de mangas dobradas, calça de alfaiataria, relógio que provavelmente valia mais que o carro usado estacionado em frente ao café. Mas quando entrou e a viu, seus ombros relaxaram como se tivesse finalmente chegado em casa. Você veio? Amanda disse, tentando soar casual. Você duvidou? Sinceramente, sim. Nicholas puxou a cadeira de plástico e sentou-se, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. O dono do café, seu Martim, um português de 70 anos que conhecia Amanda desde criança, arqueou as sobrancelhas significativamente. O que você recomenda? Nicholas pegou o cardápio plastificado. O café é honesto. Os salgados são pesados, mas matam a fome. Ele sorriu. Então vou de café honesto e salgado pesado. Nos minutos seguintes, enquanto esperavam o pedido, ficaram em um silêncio que não era desconfortável, apenas cauteloso. Amanda observava Nicholas discretamente, a maneira como seus dedos tamborilavam levemente na mesa, o pequeno vinco entre suas sobrancelhas, como se estivesse constantemente processando informações. Então, Nicholas rompeu o silêncio. 3 empregos. Conte-me sobre eles. Amanda suspirou. 2 agora. Trabalho em eventos privados, que é onde nos conhecemos. De manhã faço limpeza em escritórios comerciais. É de madrugada, na verdade, das 4 às 8. E dormia quando? Das 11 à meia-noite até às 3 da manhã. Amanda deu de ombros. Você se acostuma. Seu Martim trouxe o café e uma cesta de coxinhas e empadas ainda quentes. Nicholas pegou uma coxinha, mordeu e seus olhos se arregalaram genuinamente surpresos. Isso é incrível, eu avisei. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Amanda percebeu que Nicholas não comia com a pressa dos empresários que atendia em eventos. Ele saboreava, prestava atenção. Era estranho vê-lo tão presente. Sua mãe... Nicholas começou cuidadosamente. Você mencionou que ela precisa de tratamento. Se não for invasivo demais, o que ela tem? Amanda hesitou. Não gostava de falar sobre isso, de ver a piedade nos olhos das pessoas. Mas havia algo na expressão de Nicholas que não era piedade, era empatia.
problemas cardíacos. Nasceu com uma válvula defeituosa que foi se deteriorando com os anos. Precisa de cirurgia, mas a fila do SUS é interminável. Ela mexeu o café distraidamente. Estou juntando dinheiro, mas é lento. E seu pai? Saiu quando eu tinha 14 anos. Disse que não tinha assinado contrato para cuidar de doente. Amanda falou sem emoção, como quem relata um fato histórico sem importância pessoal. Nicholas cerrou os maxilares, mas não disse nada. Apenas acenou, registrando a informação. E você? Amanda virou a mesa. Por que um homem que claramente tem dinheiro e poder estava tão deslocado em sua própria festa? Ele riu baixo. Porque não era minha festa. Era de um sócio. Eu odeio eventos sociais. Então por que foi? Obrigação. Nicholas tomou um gole de café. Quando você constrói empresas, parte do trabalho é aparecer, sorrir, apertar mãos de pessoas que você não suporta. É cansativo. Bem-vindo ao clube, Amanda murmurou. Eles se entreolharam e riram juntos pela primeira vez. Foi um momento pequeno, mas significativo, o reconhecimento de que, apesar da distância entre seus mundos, havia algo compartilhado. Cansaço, solidão, o peso de responsabilidades que não pediam. Por que você faz o que faz? Amanda perguntou. Criar softwares? Porque aos 17 anos eu não tinha nada. Zero. Morava com minha avó em um quarto de pensão, e a única coisa que me salvou foi um computador usado que ganhei de um vizinho. Nicholas olhou pela janela. Aprendi a programar assistindo vídeos na internet de madrugada. Criei meu primeiro aplicativo aos 19. Aos 23, vendi para uma multinacional. Uau! Não foi glamuroso. Foram anos comendo miojo sem sair, sem dormir direito. Ele voltou os olhos para ela. Por isso eu reconheço. Você tem aquele olhar de quem está construindo algo a partir do zero. Amanda sentiu algo se deslocar dentro do peito. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Para o mundo, ela era apenas mais uma garota pobre lutando para sobreviver. Mas Nicholas via esforço, via construção. Eu não estou construindo nada, ela disse baixo, só tentando não afundar. É a mesma coisa. Nicholas se inclinou para a frente. Sobreviver quando tudo quer te derrubar é construir. Todo dia que você acorda e continua é um tijolo colocado na fundação de algo maior. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que Amanda nunca havia considerado. Talvez ele estivesse certo. Talvez resistir fosse sua própria forma de criar. O café esfriou nas xícaras enquanto conversavam. Nicholas contou sobre a pressão de manter 3 empresas lucrativas, sobre noites sem dormir revisando códigos, sobre a solidão de estar sempre rodeado de pessoas que queriam algo dele. Amanda falou sobre a mãe, sobre como era frustrante amar alguém e não conseguir salvá-la, sobre o peso de ser o único porto seguro de outra pessoa. Quando seu Martim começou a recolher as mesas para o movimento da tarde, já eram quase 2 horas. Nicholas pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa que fez seu Martim piscar surpreso e caminhou com Amanda até o ponto de ônibus. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Amanda queria dizer não. Queria proteger-se da inevitável decepção quando ele cansasse dela, quando percebesse que não havia nada especial ali. Mas algo mais forte venceu. Sim. Amanhã? Trabalho até às 8 da noite. 9 então. Aqui mesmo. Amanda assentiu e Nicholas sorriu daquele jeito que transformava seu rosto inteiro. Quando ele se afastou, ela observou sua silhueta desaparecer entre a multidão e percebeu que estava sorrindo também. No ônibus lotado de volta para casa, prensada entre outros trabalhadores exaustos, Amanda sentiu algo incomum e perigoso começando a brotar. Esperança. 2 semanas se passaram em um borrão de encontros escondidos e mensagens trocadas durante pausas de trabalho. Amanda e Nicholas se viam em cafés discretos, caminhavam por praças esquecidas, sentavam em bancos de parques onde ninguém os reconheceria. Era como se tivessem criado uma bolha paralela onde as regras do mundo real não se aplicavam, mas a realidade sempre encontra uma forma de infiltrar-se. Amanda estava limpando o lobby de um prédio comercial às 5 da manhã de uma terça-feira, quando sua chefe, Dona Regina,
uma mulher robusta de 60 anos, que carregava mais sabedoria que diploma, parou ao seu lado. Esse homem que tem te buscado depois do trabalho. Amanda sentiu o estômago apertar. Ela havia sido cuidadosa, pedindo que Nicholas a pegasse 2 quadras depois do prédio, mas aparentemente não o suficiente. Ele é... começou a explicar. Rico, Dona Regina completou sem rodeios. Muito rico pelo jeito do carro. É, a mulher mais velha suspirou, apoiando-se no carrinho de limpeza. Filha, vou te falar uma coisa que minha mãe me disse e que eu não ouvi. Ela olhou Amanda nos olhos. Homem rico não namora garota pobre. Ele se diverte, passa o tempo e, quando cansa, volta para o mundo dele. E você sobra com o coração em pedaços e talvez um filho na barriga. Não é assim, Amanda defendeu, mas sua voz saiu menos convicta do que pretendia. Sempre é assim, querida. Dona Regina apertou seu ombro com gentileza. Só estou te avisando. Proteja seu coração. O aviso ecoou na mente de Amanda durante todo o dia. Quando Nicholas veio buscá-la naquela noite, ela estava mais quieta que o normal. Aconteceu algo? Ele perguntou, dirigindo pelas ruas iluminadas. As pessoas estão falando. Sobre nós? Sobre como isso não vai dar certo. Amanda olhou pela janela. Como você vai cansar de mim e eu vou sobrar sozinha? Nicholas parou o carro em um semáforo e virou-se para ela. E você acredita nisso? Eu não sei. A honestidade doía. Você não entende o que é ser eu, Nicholas. Você não entende como é crescer ouvindo que não é suficiente, que precisa se contentar com o básico, que sonhar alto é ilusão. Você está certa. Eu não entendo. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. Mas estou tentando. E talvez você precise parar de ouvir o que os outros dizem e começar a ouvir o que eu estou dizendo. Que é? Que eu não me canso de você. Que cada dia eu quero conhecer mais, entender mais. Nicholas segurou sua mão. Que você me assusta, porque me faz sentir coisas que jurei nunca mais sentir. Amanda sentiu lágrimas queimando, mas não as deixou cair. Queria acreditar. Desesperadamente queria. Leve-me para conhecer seu mundo, ela disse de repente. Seu mundo de verdade, não cafés escondidos. Nicholas hesitou e, nesse segundo de hesitação, Amanda viu a confirmação de seus medos. Você tem vergonha de mim? Ela sussurrou. Não. A resposta veio rápida, quase desesperada. Não é vergonha, Amanda. É proteção. Ela completou amarga. Você quer me proteger de ser humilhada? Bem, ele não mentiu. Porque eu conheço aquelas pessoas, são cruéis, julgadoras, e te destruiriam só por diversão. Então eu estava certa. Amanda soltou sua mão. Isso não vai funcionar. Você quer uma namorada para esconder, não para viver. Não é isso. Então o que é? Ela o encarou. Porque de onde eu venho, se você gosta de alguém de verdade, você apresenta ela para o mundo. Você não esconde. O semáforo ficou verde, e Nicholas voltou a dirigir em silêncio pesado. Quando pararam em frente ao prédio simples onde Amanda morava, ele desligou o motor. Sábado, ele disse. Tem um evento de negócios. Preciso ir. É importante para fechar uma parceria. Ele respirou fundo. Venha comigo. Amanda sentiu o coração disparar. Você tem certeza? Não. Nicholas foi brutalmente honesto. Estou apavorado do que vão falar, do que vão fazer. Mas você está certa. Se isso é real, eu não posso te esconder. Ela deveria sentir vitória, mas sentiu apenas medo, porque agora teria que provar que merecia estar ali. Teria que encarar os olhares, os julgamentos, as sussurros. Ok, ela concordou, embora seu estômago embrulhasse. Sábado. Nicholas beijou sua testa suavemente. Você não precisa provar nada para ninguém. Só seja você. Mas enquanto subia os 6 lances de escada do prédio sem elevador, Amanda sabia que era mais complicado do que isso. Ser ela mesma significava admitir que era pobre, sem educação formal, sem cultura. Significava ser julgada e possivelmente considerada inferior. E a parte mais assustadora era que uma parte dela, a parte ferida por anos de humilhação e rejeição, concordava com o julgamento.
Amanda passou 3 dias procurando um vestido. Percorreu brechós, lojas de departamento em liquidação, pediu emprestado à vizinha, mas nada parecia adequado. Finalmente, em uma pequena loja que revendia peças de segunda mão, encontrou um vestido azul marinho, simples mas elegante, que caía bem em seu corpo magro. Custou metade do que havia guardado para a conta de luz, mas ela comprou mesmo assim. Sábado chegou rápido demais. Amanda passou horas arrumando o cabelo, que insistia em fazer ondas rebeldes onde deveria ser liso. A maquiagem era básica. Não tinha dinheiro para produtos caros, então improvisou com o que tinha. Quando se olhou no espelho manchado do banheiro minúsculo, viu uma garota tentando desesperadamente parecer algo que não era. Nicholas veio buscá-la às 7. Quando ela desceu, ele saiu do carro e ficou parado, apenas olhando. Você está linda. Estou ridícula, Amanda murmurou. Você está perfeita. O evento era em um hotel que Amanda só conhecia de passar em frente. O lobby tinha pé direito de 6 metros, lustres que pareciam joias suspensas, e o cheiro era de perfumes caros e flores importadas. Ela segurou o braço de Nicholas como se fosse um salva-vidas. Quando entraram no salão, as conversas não pararam exatamente, mas diminuíram. Olhares se voltaram, avaliativos e curiosos. Amanda sentiu cada um deles como alfinetadas na pele. Respire, Nicholas sussurrou. Estou aqui. Mas ele não podia protegê-la de tudo. Um homem de terno cinza, sócio de Nicholas, aproximou-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Nicholas, e quem é a adorável companhia? Amanda, este é Roberto Almeida. Roberto, Amanda. O aperto de mão foi firme demais, quase desrespeitoso. Prazer. E o que você faz, Amanda? A pergunta era casual, mas carregada. Amanda sabia que sua resposta determinaria como seria tratada o resto da noite. Trabalho com eventos, ela disse, optando por uma meia-verdade. Ah, que interessante. Organizando ou... Ainda aprendendo, Amanda manteve a cabeça erguida. Que dedicado de sua parte. O sorriso de Roberto era condescendente. Nicholas sempre teve olho para projetos interessantes. A palavra projeto ecoou como um insulto. Amanda sentiu Nicholas se enrijecer ao seu lado. Amanda é muito mais que interessante, ele disse friamente. É extraordinária. Roberto captou o tom de advertência e recuou, mas o dano estava feito. Nos próximos minutos, Amanda foi apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes ela esqueceu imediatamente. Todas eram educadas superficialmente, mas ela via a curiosidade mórbida em seus olhos. As perguntas não ditas. Quem é ela? De onde veio? O que quer dele? Foi no buffet que aconteceu o pior momento. Amanda estava pegando um canapé quando ouviu 2 mulheres conversando logo atrás dela, sem se importar que ela pudesse ouvir. Ela é bonitinha, de um jeito comum. A voz era fina, arrastada. Nicholas sempre teve um lado salvador. Lembra daquela ONG que patrocinava? Deve ser a mesma coisa. A outra riu baixo. Pobre menina. Acha que é especial. Não sabe que ele vai cansar em alguns meses. Amanda travou, o prato de porcelana tremendo em sua mão. Queria virar e confrontá-las, mas sua voz parecia ter evaporado. Apenas ficou ali, congelada, enquanto as palavras a cortavam como lâminas. Nicholas apareceu ao lado dela, pegando sua mão livre. Preciso te mostrar uma coisa. Ele a guiou para fora do salão, para uma varanda externa onde o ar noturno era fresco e livre daqueles olhares. Amanda respirou profundamente, lutando contra as lágrimas. Eu ouvi o que disseram. Nicholas falou baixo, raiva contida em sua voz. Elas estão certas. Amanda limpou os olhos com a costa da mão. Eu não pertenço a esse mundo. Estou ridícula aqui. Você não está ridícula. Elas que são ridículas. Nicholas segurou seu rosto com as 2 mãos. Aquelas mulheres passam o dia inteiro em salões de beleza e mesmo assim não conseguem ter 1/10 da sua graça natural. Gastam fortunas tentando comprar classe, mas tratam pessoas como lixo. Você acha que elas são superiores? Elas nasceram assim. Amanda sentiu uma lágrima escapar. Eu nunca vou ser como elas. Nunca vou saber qual garfo usar primeiro ou sobre que vinhos são bons. Eu venho de um lugar onde ter comida na mesa já é luxo.
E graças a Deus, você não é como elas. Nicholas limpou a lágrima com o polegar. Porque elas são vazias, Amanda. Vazias e cruéis. E você é real. É a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Amanda queria acreditar, mas as vozes na sua cabeça eram mais altas. Vozes de anos de humilhação, de ser invisível, de não ser suficiente. Quero ir embora, ela sussurrou. Nicholas não discutiu. Simplesmente pegou sua mão e a guiou de volta através do salão, ignorando os olhares curiosos. No carro, Amanda chorou silenciosamente enquanto a cidade passava pela janela em um borrão de luzes. Quando pararam em frente ao prédio dela, Nicholas virou-se para ela. Eu vou te provar que você está errada. Vou te provar que isso é real. Como? Amanda perguntou, exausta, dando um passo de cada vez, sendo paciente. Ele beijou sua mão. E esperando que você veja em si mesma o que eu vejo. Amanda desceu do carro carregando seus sapatos na mão, os pés doloridos de uma noite que parecia ter durado anos. Enquanto subia as escadas, pensou que talvez Dona Regina estivesse certa. Talvez alguns mundos simplesmente não fossem feitos para se tocar. Amanda não atendeu às ligações de Nicholas durante 3 dias. Mergulhou no trabalho, fazendo turnos duplos, triplos, qualquer coisa para exaurir o corpo a ponto de a mente não conseguir pensar. Mas pensava mesmo assim. Nas madrugadas em que esfregava pisos de escritórios vazios, ouvia as palavras daquelas mulheres ecoando. Via os olhares no evento, sentia a inadequação queimando como ácido. Na quarta-feira, quando chegou em casa perto das 11 da noite, sua mãe estava acordada esperando. Clara nunca dormia antes de Amanda chegar, mesmo estando sempre exausta. Filha, precisamos conversar. Amanda deixou a bolsa cair no sofá puído e sentou-se, cansada demais para discussões. Se for sobre Nicholas... Clara tossiu, levando a mão ao peito. Ele veio aqui hoje. Amanda sentou-se ereta, alarmada. Ele o quê? Apareceu de tarde. Bateu na porta, se apresentou com toda a educação. A voz de Clara era suave, mas firme. Conversamos por 2 horas. Mãe, você nem deveria estar recebendo visitas. O médico disse muita coisa. Clara gesticulou impaciente. Mas não disse que eu devia ignorar quando um homem apaixonado pela minha filha vem pedir conselhos. Amanda sentiu o coração disparar. Ele pediu conselhos? Perguntou como ele poderia te fazer entender que é sério. Clara pegou a mão da filha. E sabe o que eu respondi? O quê? Que ele não pode. Que você precisa decidir por si mesma se vai acreditar nele ou se vai deixar o medo ganhar. As palavras acertaram Amanda em cheio. Era exatamente isso, não era? Medo. Medo de não ser suficiente, de ser usada, de investir tudo e perder. Ele é rico, mãe. Você não entende a diferença entre o mundo dele e o nosso. Eu entendo melhor que você imagina. Clara apontou para o apartamento ao redor. O reboco descascando, os móveis velhos, as manchas de umidade no teto. Você acha que eu sempre vivi assim? Você acha que seu pai sempre foi um covarde que fugiu? Amanda piscou surpresa. Sua mãe nunca falava sobre o passado. Eu era estilista, Amanda. Não muito boa, mas tinha talento. Trabalhava em um ateliê, criava roupas para mulheres ricas. Um sorriso triste tocou seus lábios. Seu pai era contador, tinha um futuro, mas quando eu descobri o problema no coração, quando as contas médicas começaram, ele não aguentou. Escolheu ele mesmo. Mãe, deixa eu terminar. Clara apertou a mão dela. Por anos eu culpei ele. Fiquei amarga, ressentida. Ensinei você, sem querer, a não confiar, a sempre esperar o pior das pessoas. Lágrimas brilharam em seus olhos. Mas, filha, nem todo mundo é como seu pai. Nicholas veio aqui, sentou naquele sofá e chorou me contando como você o faz querer ser melhor. Não vi falsidade ali. Amanda sentiu as próprias lágrimas caindo. E se der errado? E se der certo? Clara retrucou. E se você passar a vida inteira fugindo de uma chance real de felicidade porque tem medo de dor? A dor vem de qualquer jeito, filha. Escolha ao menos a dor que vem tentando. Naquela noite, Amanda não conseguiu dormir. Ficou deitada no colchão fino, olhando para o teto com infiltrações,
pensando em tudo que sua mãe havia dito. Pensou em Nicholas, na maneira como ele a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Pensou nos riscos, mas também nas possibilidades. Às 5 da manhã, enquanto se preparava para o turno de limpeza, tomou uma decisão. Ligou para Nicholas. Ele atendeu no primeiro toque, voz rouca de sono. Amanda? Desculpa ligar tão cedo. Você pode ligar a hora que quiser. Houve um farfalhar ele sentando na cama. Você está bem? Eu preciso te ver. Mas tenho uma condição. Qualquer uma. Quero que você venha aqui, pro meu apartamento, pro meu mundo. Amanda respirou fundo. Porque se isso vai dar certo, você precisa conhecer de onde eu venho, ver quem eu realmente sou quando não estou tentando me encaixar no seu mundo. Houve um segundo de silêncio, e Amanda quase desligou achando que havia pedido demais. Mas então Nicholas falou, voz carregada de emoção. Mande o endereço. Estou indo agora. Agora? São 5 da manhã. Amanda. Ele disse seu nome como uma prece. Eu esperaria aqui fora no frio até você me deixar entrar. 5 da manhã é um presente. Ela mandou o endereço e desceu para esperá-lo no portão. 20 minutos depois, o carro de Nicholas parou em frente ao prédio. Ele saiu, vestindo jeans e uma camiseta simples, o cabelo despenteado, olhos cansados, mas brilhantes. Ficaram se olhando por um longo momento antes de Amanda falar. Bem-vindo à minha realidade. Nicholas subiu os 6 lances de escada sem reclamar. Embora ela visse, quando ele notou o corrimão enferrujado, as paredes pichadas, o cheiro de mofo. Quando entraram no apartamento, Amanda viu seu lar através dos olhos dele. Pequeno demais, velho demais, pobre demais. Mas Nicholas não fez cara de pena. Apenas olhou ao redor com curiosidade genuína. Sua mãe está dormindo? Sim. Precisa descansar. Ele assentiu e sentou-se no sofá, que rangeu sob seu peso. Amanda fez café em uma cafeteira velha e eles tomaram em xícaras desemparelhadas enquanto a cidade começava a acordar lá fora. Minha avó morava em um lugar assim, Nicholas disse suavemente. Só tinha 2 cômodos. Eu dormia no sofá. No inverno fazia tanto frio que a gente podia ver a respiração dentro de casa. Amanda o olhou, surpresa. Você nunca tinha contado isso, porque as pessoas não querem saber de onde você veio quando consegue dinheiro. Querem fingir que você sempre esteve lá. Ele tomou um gole do café forte. Mas eu lembro. Lembro de cada detalhe. A umidade nas paredes, o elevador quebrado, os vizinhos brigando. Lembro da vergonha quando colegas da escola descobriam onde eu morava. Então você entende. Entendo. Nicholas colocou a xícara na mesa. E é por isso que eu nunca vou te julgar por isso, Amanda. Mas você precisa entender uma coisa também. O quê? De onde você vem não define quem você é. Ele se inclinou para a frente. Eu escapei daquele lugar, mas parte de mim ainda está lá. E tudo bem. Aquilo me fez quem sou. A fome, a determinação, a recusa de desistir. Mas eu não deixei aquilo me prender. Você tinha talento, tinha a programação. E você tem o quê? Nicholas interrompeu. Amanda, você trabalha 16 horas por dia, sustenta sua mãe. Nunca falta um compromisso, nunca desiste. Você acha que isso não é talento? Você acha que resiliência não vale nada? As palavras perfuraram algo dentro dela. Toda a vida, Amanda havia visto seu esforço como apenas o necessário para sobreviver, nunca como algo admirável. Eu tenho uma proposta, Nicholas disse, mas preciso que você me ouça até o final, antes de recusar. Ok. A galeria de uma conhecida precisa de alguém para ajudar a organizar eventos. O salário é 3 vezes o que você ganha agora somando tudo. Ele ergueu a mão quando Amanda começou a protestar. Deixa eu terminar. Ela não sabe que eu te conheço. Mandei seu nome e suas referências do hotel e ela ficou interessada. A entrevista é baseada no seu mérito. Nicholas. Escuta. Se você conseguir o emprego é porque você merece. Não porque eu pedi favores. Ele pegou a mão dela. E se você não quiser aceitar depois, tudo bem. Mas ao menos tente. Dê a si mesma a chance de ter uma vida um pouco mais fácil. Amanda queria recusar. Queria manter seu orgulho intacto. Mas olhou ao redor.
para o apartamento que mal podia ser chamado de casa, para o quarto onde sua mãe dormia sem as medicações adequadas, para a vida que estava matando-a lentamente. Qual é o nome da galeria? Nicholas sorriu, e era o sorriso mais bonito que Amanda já tinha visto. Arte Viva. A dona se chama Simone Ferreira. Enquanto o sol nascia sobre a cidade, Amanda percebeu que havia acabado de tomar a decisão que mudaria tudo. Não estava desistindo de seu orgulho, estava apenas escolhendo uma batalha diferente para lutar. A Galeria Arte Viva ficava em um bairro boêmio que Amanda conhecia apenas de passagem. Ruas de paralelepípedo, galerias de arte alternando com cafés minúsculos, pessoas com roupas excêntricas caminhando sem pressa. Era um mundo diferente, tanto do luxo estéril dos eventos, quanto da pobreza familiar de seu bairro. Simone Ferreira tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados assimetricamente e óculos redondos que lhe davam um ar intelectual. Sua sala era caótica, pilhas de catálogos, telas encostadas nas paredes, papéis espalhados por toda a mesa antiga de madeira. Amanda, ela estendeu a mão, calos revelando anos de trabalho manual. Simone, senta. A entrevista não foi como Amanda esperava. Simone não perguntou sobre experiência formal ou educação. Perguntou sobre como Amanda organizava múltiplas tarefas, como lidava com pessoas difíceis, que tipo de arte a tocava. Sinceramente, Amanda admitiu, eu não sei nada sobre arte. Nunca tive tempo ou dinheiro para museus. Ótimo. Simone sorriu. Porque eu não preciso de mais um crítico pretensioso. Preciso de alguém que saiba trabalhar, que entenda pessoas, que tenha olho para detalhes. Ela mostrou a Amanda o espaço. 2 andares de paredes brancas, onde esculturas abstratas dividiam espaço com pinturas vibrantes. Havia algo no lugar que fazia Amanda sentir-se em paz, como se a criatividade impregnasse o ar. O trabalho é organizar vernissagens, recepcionar artistas e compradores, cuidar da logística. Simone a observava atentamente. Não é glamuroso. É carregar caixas, montar cenários, lidar com egos artísticos às 3 da manhã. Eu sei carregar caixas, Amanda respondeu. Simone gargalhou, um som genuíno e caloroso. Você está contratada, começa segunda-feira. Amanda ficou paralisada. Assim? Sem referências? Sem... Eu ligo para o hotel, verifico suas referências, mas confio no meu instinto. Simone voltou para sua mesa caótica. E meu instinto diz que você é exatamente o que preciso. Quando Amanda saiu da galeria, o sol do meio-dia era tão brilhante que ela teve que proteger os olhos. Ligou para Nicholas, voz tremendo de emoção contida. Consegui. A alegria dele era palpável através da linha. Eu sabia que conseguiria. Ela nem perguntou sobre educação. Só... me viu. Amanda sentiu lágrimas queimando. Nicholas, ela me viu de verdade. Porque você é impossível de não ver. Nos dias seguintes, Amanda mergulhou no novo trabalho. Era diferente de tudo que havia feito. Exigia criatividade, sensibilidade, compreensão de sutilezas. Simone a tratava como igual, nunca condescendente, sempre exigente. Ensinava sobre artistas, movimentos, técnicas, não como lições formais, mas através de conversas, enquanto montavam exposições. A arte não é sobre entender, Simone disse uma tarde, enquanto penduravam uma tela abstrata de azuis e vermelhos vibrantes. É sobre sentir. Se te toca, é boa. Se não te toca, não importa o quanto os críticos digam que deveria. Amanda começou a ver o mundo diferente. Notava cores que antes ignorava, formas nas nuvens, padrões nas rachaduras S dos muros. Era como se uma parte adormecida dela estivesse acordando. Com o novo salário, conseguiu mudar a mãe para um hospital particular. Ver Clara em um quarto limpo, com médicos atenciosos, com medicação adequada, fez algo dentro de Amanda se curar também. Pela primeira vez em anos, não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Nicholas visitava a galeria regularmente, sempre com a desculpa de estar interessado em alguma obra. Simone os observava com um sorriso conhecedor, mas nunca comentava. Até que um dia, 3 semanas depois de Amanda começar, ela a chamou para o escritório. Eu sei quem é seu namorado.
Simone disse sem rodeios. O estômago de Amanda despencou. Simone, eu juro. Não pedi... Eu sei. Ela interrompeu. Nicholas ligou antes da sua entrevista. Disse que tinha uma indicação, mas que eu devia decidir com base no mérito dela, não na recomendação dele. Simone tirou os óculos, limpando-os pensativamente. Contratei você porque é boa, Amanda. Porque tem olho, tem garra, tem integridade. O fato de namorar alguém rico não muda isso. Amanda sentiu um peso gigante sair dos ombros. Obrigada. Mas vou te dar um conselho. Simone colocou os óculos de volta. Não deixe o relacionamento definir quem você é aqui. Construa sua própria reputação, sua própria identidade. Porque um dia, quando essa galeria for famosa, e vai ser, quero que seja porque Amanda trabalhou aqui, não porque a namorada de Nicholas trabalhou. As palavras plantaram uma semente. Amanda começou a estudar arte por conta própria. Devorava livros da biblioteca da galeria, passava fins de semana em museus pequenos. Descobriu afinidade particular por arte contemporânea, por obras que desafiavam convenções e faziam perguntas desconfortáveis. Foi durante a organização de uma exposição de fotografia documental que Amanda teve sua primeira ideia ousada. As fotos mostravam trabalhadores urbanos, entregadores, lixeiros, faxineiros, pessoas invisíveis que sustentavam a cidade funcionando. E se fizéssemos algo interativo? Ela sugeriu timidamente durante uma reunião. As pessoas podiam deixar mensagens para trabalhadores que encontram todo dia, mas nunca param para ver. Simone pausou, considerando. Elabora. Amanda elaborou. Criaram painéis onde visitantes podiam escrever agradecimentos, reconhecimentos, histórias. A exposição virou sensação, ganhou matérias em jornais, atraiu visitantes que normalmente não iriam a galerias. Pela primeira vez, Amanda viu seu nome em uma matéria. Amanda Costa, curadora assistente da Arte Viva, criou uma experiência que humaniza o invisível. Quando mostrou para Nicholas, ele segurou o jornal com reverência. Você percebe o que fez? Tive uma ideia? Você encontrou sua voz. Ele beijou sua testa. E o mundo está ouvindo, mas com visibilidade vinha exposição. A mesma revista de fofocas que os havia fotografado antes publicou nova matéria. A Cinderela de Nicholas tem talento, ou apenas boas conexões. Amanda leu e sentiu a velha insegurança tentando retornar. Mas algo havia mudado. Ela tinha provas agora. Trabalho concreto, reconhecimento merecido, uma identidade construída com as próprias mãos. Quando Nicholas a encontrou naquela noite, olhos brilhantes de raiva contida, Amanda simplesmente sorriu. Não importa. Como não importa? Eles estão te difamando. Deixa eles falarem. Amanda segurou seu rosto. Eu sei quem sou agora, e isso é suficiente. Naquele momento, Nicholas a viu completamente transformada. Não era mais a garota assustada tentando se esconder em cafés discretos. Era uma mulher que havia encontrado seu lugar, seu propósito, sua força. E ele se apaixonou por ela tudo de novo, mais profundamente do que antes. 6 meses depois de começar na galeria, Amanda havia se tornado essencial para o funcionamento do lugar. Organizava 3 exposições por mês, gerenciava artistas temperamentais com diplomacia, conquistava colecionadores com sua sinceridade desarmante. Simone começou a chamá-la de minha sucessora, meio brincando, meio séria. A relação com Nicholas amadurecera também. Eles não escondiam mais, mas também não exibiam. Jantavam em restaurantes normais, iam ao cinema, caminhavam pela cidade. Nos finais de semana, Amanda levava Nicholas para seu bairro, apresentava aos vizinhos, comprava pão na padaria da esquina, onde todo mundo conhecia seu nome. Foi durante uma dessas manhãs de sábado, tomando café na cozinha minúscula do apartamento, que Clara trouxe à tona algo inevitável. Filha, preciso te contar uma coisa. O tom fez Amanda parar copo de suco no ar. O que foi? Clara trocou olhares com Nicholas, que estava sentado à mesa pequena, e Amanda percebeu que eles haviam conversado antes. Mãe! Os médicos... Clara pausou, buscando palavras. Encontraram outra coisa no último exame, não é o coração. O mundo de Amanda inclinou. O que você quer dizer com outra coisa?
Nódulos nos pulmões. A voz de Clara era firme, mas seus olhos revelavam medo. Pequenos ainda, mas precisam investigar, fazer biópsia. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. Nicholas se levantou imediatamente, segurando-a, guiando-a para a cadeira. Quando? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Segunda-feira. Já está marcado. Clara estendeu a mão através da mesa. E antes que pergunte, sim, o hospital particular. Nicholas insistiu em pagar. Amanda virou-se para ele, lágrimas já escorrendo. Nicholas, não. Ele balançou a cabeça. Não vou discutir isso, Amanda. Sua mãe precisa dos melhores médicos, dos melhores exames. Dinheiro é só papel para mim. Clara é sua mãe, e isso significa que é importante para mim também. Amanda desabou. Todos os medos acumulados, todas as noites insones preocupando-se com a saúde da mãe, tudo veio à tona em soluços profundos. Nicholas a segurou, apenas isso, oferecendo a solidez de sua presença enquanto Clara observava com olhos marejados. A biópsia foi na segunda-feira. Amanda faltou ao trabalho pela primeira vez desde que começara na galeria. Sentou na sala de espera estéril, segurando a mão de Nicholas, contando as horas. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto era cuidadosamente neutro. Precisamos aguardar os resultados completos, 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da vida de Amanda. Ela funcionava no automático, organizava exposições sem realmente ver as obras, atendia pessoas sem ouvir o que diziam. Nicholas tentava distraí-la, mas a preocupação era um bicho vivo devorando-a por dentro. Foi durante esse período que a segunda bomba explodiu. Uma revista de negócios publicou matéria de capa sobre Nicholas. Amanda viu pela primeira vez números concretos de sua fortuna, valores que faziam sua cabeça girar. Mas o que realmente a destruiu foi um parágrafo específico. Amanda leu aquilo 5 vezes, cada palavra cravando mais fundo. Histórico. Relacionamentos breves. Mulheres de classes inferiores. As frases dançavam na frente de seus olhos, confirmando cada medo que havia tentado enterrar. Quando Nicholas chegou à galeria naquela tarde, Amanda estava na sala dos fundos, a revista na mão. Isso é verdade? Ela mostrou o parágrafo. Nicholas empalideceu. Amanda, responde. A voz dela era perigosamente calma. Você tem histórico de namorar mulheres pobres por curiosidade e depois descartar? Não é assim que aconteceu. Então como foi? Nicholas passou a mão pelo cabelo, frustrado. Sim, houve outras mulheres antes de você. 3. E sim, nenhuma delas era do meu círculo social. Ele respirou fundo. Mas não terminei com elas porque eram pobres ou porque queriam mais. Terminei porque não era real, porque estava tentando provar algo para mim mesmo, e isso não era justo com elas. E comigo? Amanda sentiu a garganta fechar. Sou mais uma tentativa de provar algo? Não. A resposta veio explosiva. Amanda, você é completamente diferente. Você... Sou diferente como? Porque trabalho mais duro? Porque tenho mais orgulho? As lágrimas vieram. Ou é só questão de tempo até eu virar mais uma da lista? Isso não é justo. Justo? Amanda riu sem humor. Minha mãe pode estar morrendo, Nicholas. Morrendo. E eu estou aqui descobrindo que talvez você tenha um padrão de colecionar mulheres pobres como projetos de caridade. Quão injusto você acha que isso é para mim? Nicholas tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu preciso de tempo, Amanda disse, voz quebrando. Preciso pensar. Não. Nicholas balançou a cabeça desesperadamente. Não me afasta agora. Não quando você mais precisa de apoio. É exatamente por isso que preciso de tempo, Amanda explodiu. Porque eu não sei mais se estou com você porque te amo ou porque preciso da sua ajuda. Não sei se sou eu mesma ou se virei quem você quer que eu seja. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Tudo bem, Nicholas finalmente disse, voz rouca. Vou te dar tempo. Mas Amanda olha nos meus olhos. Ela o encarou, lágrimas embaçando sua visão. Eu te amo. Amo quem você é, não quem penso que você deveria ser. Amo sua teimosia, sua força, seu coração enorme.
Ele limpou uma lágrima do rosto dela, gentil. E não importa quanto tempo você precise, vou estar esperando quando decidir voltar. Nicholas saiu da galeria e Amanda desabou no chão frio, chorando até não ter mais lágrimas. Simone a encontrou assim meia hora depois. Sentou-se ao seu lado em silêncio, apenas estando presente. Ele te ama de verdade, Simone disse suavemente depois de um longo tempo. Como você sabe? Porque eu vi ele te olhar quando você não está vendo. E não é o olhar de alguém que está brincando. Simone passou o braço pelos ombros de Amanda. Mas você precisa resolver suas próprias inseguranças antes de poder acreditar nisso. Naquela noite, Amanda foi para casa e encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, uma carta escrita à mão por Nicholas. Amanda dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a perto do coração e permitiu-se sentir tudo. Medo, confusão, esperança. Os resultados da biópsia chegaram em uma terça-feira chuvosa. Amanda estava sozinha na sala de espera quando o médico chamou seu nome. Clara havia insistido em esperar em casa, dizendo que preferia ouvir as notícias do que ficar horas em salas brancas e assépticas. Senhorita Costa, o médico, um homem de meia idade com olhar gentil, indicou a cadeira. Os resultados vieram. Amanda sentou-se, mãos apertadas no colo tão forte que as juntas ficaram brancas. São benignos. As palavras demoraram segundos para processar. Benignos. Não era câncer. Sua mãe não estava morrendo. Sério? A voz de Amanda saiu estrangulada. Completamente benignos. Vamos precisar monitorar, fazer exames regulares, mas não há risco imediato. Ele sorriu. Sua mãe vai ficar bem. Amanda chorou ali mesmo no consultório, enquanto o médico discretamente fingia organizar papéis. Quando conseguiu se recompor, agradeceu com voz trêmula e praticamente correu para o estacionamento. Só quando estava dentro do carro percebeu. A primeira pessoa que queria contar era Nicholas, e ele não estava lá. Haviam se passado 12 dias desde que pediram tempo. 12 dias sem conversar, sem se ver. O celular de Amanda continha 53 mensagens não lidas dele, mensagens simples, apenas dizendo que estava pensando nela, perguntando se ela estava bem, dizendo que a amava. Ela havia lido todas, mas não respondera nenhuma. Agora, com a melhor notícia que havia recebido em anos, queria compartilhar com ele. Mas será que merecia? Será que havia jogado fora algo precioso por insegurança? Em vez de ligar para Nicholas, Amanda dirigiu para casa. Contou à mãe, que chorou de alívio e gratidão. Elas ficaram abraçadas por longos minutos, processando a magnitude do que não havia acontecido. Você precisa ligar para ele, Clara disse quando finalmente se separaram. Não sei o que dizer. Comece com obrigada. Continue com eu te amo. Clara segurou o rosto da filha. Filha, você vai encontrar 1000 razões para se sentir insuficiente, 1000 motivos para duvidar. Mas não deixa que isso destrua algo verdadeiro. Amanda voltou para seu quarto, pegou o celular, digitou e apagou mensagens 20 vezes. Finalmente escreveu. Minha mãe está bem. Benignos. Obrigada por tudo. A resposta de Nicholas veio em segundos. Graças a Deus. Sabia que ia ficar tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Sim, Amanda pensou. Preciso de você. Mas digitou apenas. Não, só queria que soubesse. Nos dias seguintes, Amanda mergulhou no trabalho com ferocidade quase autodestrutiva. Simone organizava uma exposição ambiciosa de artistas emergentes latino-americanos e havia 1000 detalhes para coordenar. Amanda ficava na galeria até depois das 11 quase toda noite, exausta demais para pensar, para sentir. Foi durante a montagem, uma semana depois dos resultados da biópsia, que tudo desmoronou. Amanda estava no segundo andar da galeria, ajustando a iluminação de uma instalação de espelhos quebrados que representavam fragmentação identitária, quando um dos espelhos se soltou. Ela tentou pegar, se desequilibrou e caiu da pequena escada. A queda não foi grande, menos de 2 metros, mas ela aterrissou mal, sentindo algo estalar no tornozelo esquerdo. A dor foi instantânea e cegante. Simone encontrou-a 5 minutos depois, tentando se levantar sozinha,
e falhando miseravelmente. Não se mexe, Simone gritou, pegando o telefone. Vou chamar a ambulância. Não precisa, Amanda protestou, mas cada tentativa de apoiar o pé provocava nova onda de dor. A ambulância chegou 15 minutos depois. No hospital, raio-x confirmou. Tornozelo fraturado. Precisaria de cirurgia, pinos, semanas de recuperação. O médico explicou procedimentos enquanto Amanda apenas acenava. Zonza de dor e remédios. Foi Simone quem ligou para Nicholas. Ele apareceu no hospital meia hora depois, rosto pálido de preocupação. Quando entrou no quarto onde Amanda esperava a cirurgia, vestida com a horrível camisola hospitalar, ela viu a dor nua em seus olhos. Oi, ela disse fracamente. Nicholas simplesmente foi até a cama, pegou sua mão com tanta delicadeza que ela quase desabou de novo. Você está bem? Tornozelo quebrado. Vou precisar de cirurgia. Eu sei. Conversei com os médicos. Ele acariciou seus cabelos. Vou ficar aqui. Nicholas, você não precisa... Amanda. Ele a interrompeu gentil, mas firmemente. Eu sei que você pediu tempo. Eu respeitei. Mas não vou te deixar passar por uma cirurgia sozinha. Não quando eu amo você mais que qualquer coisa nesse mundo. As palavras perfuraram a armadura que Amanda havia tentado construir. As lágrimas vieram. E dessa vez, ela não lutou contra elas. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente, de você cansar, de um dia acordar e perceber que pode ter alguém melhor. Não existe alguém melhor. Nicholas beijou sua testa. Existe você, Amanda. Imperfeita, teimosa, maravilhosa você. E eu não quero ninguém mais. A cirurgia durou 3 horas. Nicholas ficou na sala de espera o tempo todo, recusando café, comida, qualquer coisa que o tirasse dali. Quando Amanda acordou na recuperação, grogue de anestesia, ele estava ao lado da cama, segurando sua mão. Deu tudo certo, ele murmurou. Você vai ficar bem. Amanda tentou responder, mas as palavras saíram embaralhadas. Nicholas apenas sorriu, passando os dedos pelo cabelo dela, até que ela adormecesse novamente. Nos dias seguintes, Amanda aprendeu o que significava ser cuidada. Nicholas cancelou reuniões, adiou viagens, passou cada dia no hospital. Trazia livros de arte que lia em voz alta, contava histórias bobas para fazê-la rir, segurava sua mão durante as noites, quando a dor a mantinha acordada. Clara visitava todos os dias, e ver ela e Nicholas conversando como velhos amigos fazia o coração de Amanda apertar de emoção. Uma semana depois da cirurgia, enquanto Nicholas ajudava Amanda a se sentar na cama, ela finalmente disse o que precisava ser dito. Desculpa. Ele parou, olhando-a interrogativamente. Por te afastar. Por deixar meu medo falar mais alto que meu coração. Amanda pegou a mão dele. Você me mostrou quem eu poderia ser, Nicholas. Mas eu precisava aprender que já era suficiente antes de você e que vou continuar sendo com ou sem você. E agora? Nicholas perguntou suavemente. Você sabe? Sei. Amanda sorriu através das lágrimas. Sou Amanda Costa. Vim de lugar difícil, trabalhei duro toda a vida, tenho talento para a arte e um coração que ama demais. E escolho você. Não porque preciso, mas porque quero. Nicholas a beijou, gentil por causa das feridas, profundo por causa do sentimento. Eu também escolho você. Ele sussurrou contra seus lábios. Hoje, amanhã, sempre. Na cama de hospital, com o tornozelo engessado e o futuro incerto, Amanda finalmente se permitiu acreditar no amor que lhe ofereciam. Porque às vezes, cair é necessário para aprender que há alguém para te segurar. A recuperação foi mais difícil do que Amanda antecipara. Nas primeiras semanas, cada movimento era uma negociação com a dor. Simone insistiu que ela ficasse de licença médica, mas Amanda morria de tédio e preocupação no apartamento. Nicholas montou um escritório improvisado para ela, mesa ajustável, computador, todos os catálogos e livros de arte que Amanda pudesse precisar. Ela começou a trabalhar remotamente, coordenando detalhes da exposição por telefone e e-mail, frustrando-se com a limitação física.
Foi durante essas semanas confinada que Amanda tomou uma decisão que mudaria tudo. Quero estudar de verdade, ela disse a Nicholas uma tarde, enquanto ele ajudava com os exercícios de fisioterapia recomendados. História da arte, curadoria, tudo. Nicholas pausou o movimento, olhando-a atentamente. Você quer faculdade? Quero. Amanda havia pensado muito nisso. Sou boa no que faço, mas é tudo instinto, tentativa e erro. Quero a teoria. Quero entender a fundo. Então vamos fazer acontecer. Não posso pagar por enquanto. Amanda! Nicholas cortou gentilmente. Eu vou pagar. Ela abriu a boca para protestar, mas ele colocou o dedo sobre seus lábios. Deixa eu terminar. Não é caridade, não é te salvar. É investimento em alguém brilhante que vai mudar o mundo da arte. Ele sorriu. E quando você virar curadora famosa, pode me pagar de volta com juros, tá bom? Amanda riu, mas lágrimas queimavam seus olhos. Por que você faz isso por mim? Porque te amo. Porque seu sucesso não me diminui, me engrandece. Nicholas segurou seu rosto. Quando você brilha, o mundo inteiro fica mais bonito. As inscrições para a Faculdade de História da Arte foram em março. Amanda prestou o exame de seleção com o tornozelo ainda engessado, manobrando muletas pelos corredores. 3 semanas depois, recebeu o e-mail de aceitação e chorou de alegria pura. Começou as aulas em abril. Era o único lugar onde ninguém sabia de seu relacionamento com Nicholas, onde era avaliada puramente por seu mérito. Os professores reconheciam sua experiência prática, embora alguns colegas, jovens de 20 anos recém-saídos do ensino médio, a olhassem com curiosidade. Amanda, aos 25, se sentia antiga entre eles, mas também mais focada. Conciliar trabalho, estudos e fisioterapia era exaustivo. Havia noites em que Amanda estudava até às 3 da manhã, levantava às 6 para fisioterapia, trabalhava remotamente o dia todo e ainda assistia aulas à noite. Nicholas se preocupava, tentava convencê-la a diminuir o ritmo, mas ela era teimosa demais. Passei a vida inteira em modo sobrevivência, ela explicou uma noite, cercada de livros e anotações. Agora finalmente estou construindo algo. Não posso parar. Foi em maio, 3 meses após a cirurgia, que Amanda finalmente conseguiu tirar o gesso e voltar à galeria fisicamente. Sua primeira tarefa foi uma exposição de fotografias documentais de favelas brasileiras, um tema que a tocava profundamente. Amanda passou semanas em pesquisa, conversou com os fotógrafos, estudou contexto social. Quando a exposição abriu, havia não apenas as fotos na parede, mas instalações interativas, áudios com histórias de moradores, um mapa mostrando a evolução das comunidades ao longo de décadas. A imprensa adorou. Críticos elogiaram a profundidade e sensibilidade da curadoria. E pela primeira vez, Amanda deu entrevistas sobre seu trabalho, falou em podcasts sobre arte e sociedade, foi convidada para palestrar em uma universidade. Foi durante uma dessas entrevistas que o jornalista perguntou a pergunta inevitável: como é trabalhar sob a sombra de um relacionamento tão divulgado? Amanda respirou fundo. Havia evitado esse tópico até então, mas chegara a hora de confrontá-lo. Nicholas é uma parte importante da minha vida, mas não é meu trabalho. Ela olhou diretamente para a câmera. Cada exposição que curiei, cada ideia que implementei, vem da minha mente e do meu coração. Ele me apoia, mas não me define. A entrevista viralizou. Houve tanto comentários negativos quanto positivos, mas Amanda aprendeu a filtrar. Focava no trabalho, na arte, no impacto que queria causar. Em junho, ocorreu uma virada surpreendente. Simone anunciou que estava se aposentando, mudando para o interior para pintar e descansar, e nomeou Amanda como diretora criativa da galeria. Você está pronta, Simone disse quando Amanda protestou. Tem o talento, a visão, o coração. A galeria é sua agora. A primeira decisão de Amanda como diretora foi arrojada. Uma exposição só de artistas de comunidades marginalizadas, dando plataforma a vozes raramente ouvidas no circuito artístico formal. Colecionadores tradicionais torceram o nariz,
mas uma nova geração de compradores jovens abraçou a iniciativa. A exposição foi um sucesso retumbante. Venderam todas as peças, geraram cobertura em mídias internacionais e, mais importante, mudaram conversas sobre quem merecia espaço no mundo da arte. Foi durante a noite de abertura dessa exposição que Amanda percebeu o quanto havia mudado. Circulava pelo salão com confiança, conversava com colecionadores milionários sem se intimidar, explicava conceitos artísticos com autoridade genuína. E quando alguém a apresentou como a namorada de Nicolas Silva, ela corrigiu educadamente: Amanda Costa, diretora criativa da Arte Viva. E sim, namoro Nicolas Silva também. A diferença sutil na ordem das palavras dizia tudo. Nicolas observava tudo de um canto discreto, orgulho emanando de cada poro. Quando a multidão finalmente diminuiu e ficaram sozinhos entre as obras, ele a puxou para um abraço. Você é incrível. Nós somos incríveis, Amanda corrigiu. Porque você me deu a chance de descobrir quem eu poderia ser. Não. Nicolas beijou sua testa. Você sempre foi essa pessoa. Eu só segurei a porta enquanto você decidia passar. Naquela noite, caminhando pelas ruas vazias da cidade, Amanda percebeu que havia finalmente reconciliado todas as partes de si mesma. A garota pobre que lavava chão, a mulher que amava um homem rico, a artista em ascensão, todas eram ela. Todas coexistiam sem conflito. E pela primeira vez em sua vida sentiu-se inteira. A paz durou exatamente 3 meses. Amanda estava na galeria em uma terça à tarde, supervisionando a instalação de uma escultura de metal, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Senhorita Costa? A voz era feminina, profissional. Aqui é doutora Helena Amaral, do Hospital São Lucas. O coração de Amanda gelou. Só havia uma razão para hospitais ligarem. Sua mãe deu entrada na emergência há 20 minutos. Ataque cardíaco. Você precisa vir imediatamente. O telefone quase escorregou de sua mão. Amanda mal se lembra de pegar a bolsa, gritar para Simone que tinha que ir, correr para a rua e parar um táxi. Só processou de verdade quando estava na sala de espera gelada do hospital, com enfermeiras entrando e saindo apressadamente. Nicolas chegou 15 minutos depois. Amanda havia ligado para ele sem nem perceber. Ele a envolveu em um abraço e ela tremeu violentamente, incapaz de formar palavras. Ela vai ficar bem, Nicolas murmurou, embora não pudesse saber. Sua mãe é forte. Horas se passaram. Médicos entravam e saíam da sala cirúrgica. Amanda andava em círculos, incapaz de sentar, incapaz de parar. Nicolas tentava fazê-la comer, beber água, descansar. Ela recusava tudo. Quando o cirurgião finalmente apareceu, seu rosto exausto dizia tudo o que precisava ser dito antes mesmo de abrir a boca. Conseguimos estabilizá-la, mas foi grave, muito grave. Ele gesticulou para que sentassem. O coração dela está severamente comprometido. Ela vai precisar de cuidados intensivos, medicações fortes, e mesmo assim... Mesmo assim o quê? Amanda forçou as palavras. As chances de outro ataque nos próximos meses são altas, muito altas. O médico a olhou com compaixão. Há uma solução definitiva, mas é complicada. Qual? Transplante cardíaco. Mas a fila é longa e não há garantias. Amanda sentiu o mundo desmoronar. Transplante. Sua mãe precisava de um coração novo e não havia como conseguir rapidamente, não havia como garantir. Quanto? Nicolas perguntou de repente. O médico olhou confuso. Quanto do quê? Quanto custa acelerar o processo? Tratamento em outro país, médicos especializados, o que for necessário. Senhor Silva, não funciona assim. Não há fura-fila para transplantes. Os órgãos vão para quem mais precisa, em ordem de gravidade e compatibilidade. Mas há tratamentos melhores, hospitais com mais recursos. Sim, mas isso não muda a necessidade de um doador compatível. Amanda ouviu a conversa como se viesse de longe. Sua mãe precisava de um coração, e todo o dinheiro do mundo não podia comprar um. Pela primeira vez havia um problema que a fortuna de Nicolas não resolvia. Nos dias seguintes, Amanda praticamente morou no hospital. Clara estava consciente, fraca, mas lúcida,
e tentava confortar a filha quando deveria ser o contrário. Filha, para de chorar perto de mim, Clara murmurou em uma das tardes. Me deixa nervosa. Desculpa. Amanda limpou as lágrimas furiosamente. Vem aqui. Clara indicou a cadeira próxima à cama. Preciso te falar uma coisa. Mãe, você precisa descansar. Amanda, senta. Amanda obedeceu, segurando a mão fina de sua mãe. Clara a olhou com aquele olhar que conhecia tudo, que via além das máscaras. Se eu não conseguir o transplante... Não fala assim. Me deixa terminar. Clara apertou sua mão com força surpreendente. Se eu não conseguir, você vai ficar bem. Vai continuar com sua vida, seu trabalho, seu amor. Não vai se destruir de culpa. Como posso prometer isso? Porque eu estou pedindo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Filha, você me deu uma vida boa. Esses últimos meses com tratamento decente, sem dor constante, foram um presente. Se terminar amanhã, fui feliz. Amanda desabou, apoiando a cabeça no colchão, soluçando. Clara acariciava seu cabelo, cantarolando baixinho a mesma canção de ninar que cantava quando Amanda era criança. Nicholas observava da porta, coração partido. Ele havia resolvido tantos problemas com dinheiro, conexões, influência, mas não podia resolver isso. E a impotência era agonizante. Foi em uma dessas noites, enquanto Amanda dormitava em uma cadeira desconfortável ao lado da mãe, que Nicholas tomou uma decisão. Saiu silenciosamente do quarto e fez uma ligação. Preciso que você faça algo para mim, ele disse quando a pessoa atendeu. Use todos os recursos, todas as conexões. Quero informação sobre transplantes, doadores, qualquer possibilidade, e quero resultados rápidos. O que Nicholas não sabia era que algumas batalhas não podiam ser vencidas com recursos. Algumas, a única arma era esperança e tempo. E às vezes, nem isso era suficiente. 3 semanas se passaram em um limbo agonizante. Clara estava estável, mas cada dia era uma negociação delicada com a morte. Amanda dormia no hospital, recusando-se a sair por mais de 1 hora. Simone assumiu temporariamente a galeria, insistindo que Amanda não se preocupasse com o trabalho. Nicholas dividia seu tempo entre gerenciar as empresas remotamente e ficar ao lado de Amanda. Ele havia mobilizado toda a sua rede de contatos, conversando com médicos no exterior, pesquisando opções experimentais, tentando encontrar qualquer brecha. Foi durante uma manhã chuvosa de setembro que o telefone do hospital tocou com urgência incomum. A enfermeira atendeu, o rosto transformando-se conforme ouvia. Quando desligou, olhou diretamente para a doutora Helena. Temos um doador compatível, ela disse, voz tremendo de emoção contida. O tempo parou. Amanda, que estava ao lado da mãe lendo em voz alta, largou o livro. Clara abriu os olhos lentamente, processando as palavras. Compatível? Amanda sussurrou. A doutora Helena entrou no quarto, tablet na mão, verificando informações freneticamente. Sim, doador compatível acabou de entrar no sistema. Tipo sanguíneo, tamanho do órgão, anticorpos, tudo bate. Ela olhou para Clara. Precisamos levá-la para a cirurgia agora, imediatamente. O que se seguiu foi um redemoinho de atividade. Enfermeiros preparando Clara, médicos explicando procedimentos que Amanda não conseguia processar, papéis sendo assinados. Nicholas apareceu correndo. Alguém havia ligado para ele e segurou Amanda enquanto levavam Clara para o centro cirúrgico. Eu te amo, filha, Clara disse antes que as portas se fechassem. Te amo tanto. E então ela sumiu atrás das portas duplas, e Amanda desabou nos braços de Nicholas. A cirurgia durou 8 horas. 8 horas em que Amanda e Nicholas ficaram na sala de espera, sem comer, sem dormir, apenas existindo no espaço suspenso entre esperança e terror. Pessoas iam e vinham. Simone apareceu com comida que ninguém tocou, vizinhos de Clara passaram para dar apoio. Até Dona Regina, a antiga chefe de Amanda, apareceu com flores. Amanda levantou-se tão rápido que quase tropeçou. Nicholas a segurou pelo braço. Ela está viva, a doutora disse imediatamente, sabendo que essa era a única informação que importava. A cirurgia foi bem sucedida. O novo coração está funcionando. Amanda não lembrava de ter caído de joelhos, mas estava no chão, soluçando. Nicholas, ao seu lado, braços ao redor dela, também chorando.
Pela primeira vez em semanas, eram lágrimas de alívio. Ela vai precisar de meses de recuperação. A doutora Helena continuou, ajoelhando-se ao lado deles. Medicações imunossupressoras pelo resto da vida, acompanhamento constante. Mas, Amanda, sua mãe tem uma chance agora. Uma chance real. As semanas seguintes foram intensas. Clara passou 10 dias na UTI, cada um deles uma pequena vitória. Amanda praticamente vivia no hospital, aprendendo sobre rejeição de órgãos, sobre medicações, sobre os cuidados necessários. Nicholas contratou os melhores especialistas para acompanhar o caso, mas dessa vez Amanda não protestou. Não era sobre orgulho, era sobre manter sua mãe viva. Quando Clara finalmente foi transferida para um quarto normal, sua primeira preocupação foi característica. Como está a galeria? Ela perguntou, voz ainda fraca. Amanda riu através das lágrimas. Mãe, você acabou de receber um coração novo e está preocupada com o meu trabalho? Justamente por isso. Ganhei mais tempo, filha. Não vou desperdiçar me preocupando com coisas erradas. Clara apertou sua mão. Então me conta. E Amanda contou. Sobre a exposição que estava planejando, sobre a nova artista que haviam descoberto, sobre seus estudos na faculdade. Falou sobre Nicholas, sobre como ele havia sido sua rocha durante tudo isso. E viu, nos olhos da mãe, não apenas alívio, mas algo mais profundo. Paz. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Clara cochilava e Amanda organizava papéis no canto do quarto, que Nicholas chegou com uma expressão estranha. Preciso te contar uma coisa, ele disse baixo para não acordar Clara. Saíram para o corredor. Nicholas parecia nervoso, o que era raro. O doador, ele começou. Eu descobri quem era. Amanda franziu a testa. Como? Isso não é confidencial? É, mas eu usei contatos, investiguei. Nicholas passou a mão pelo cabelo. Era um jovem de 23 anos, acidente de moto. Sem família próxima, mas havia deixado registrado que queria ser doador. Por que você está me contando isso? Nicholas respirou fundo. Porque quando soube do acidente eu ofereci compensação financeira à família distante dele, para cobrir funeral, dívidas. Não foi para comprar o órgão. Ele se apressou em esclarecer quando viu o rosto de Amanda. O doador já estava no sistema, já era compatível, mas eu queria garantir que a família não teria razões para hesitar na autorização. Amanda ficou em silêncio, processando. Você está dizendo que pagou para... Não comprei o coração. Nicholas segurou seus ombros. Amanda, as regras foram seguidas. O órgão ia para sua mãe de qualquer forma por compatibilidade. Eu apenas facilitei o processo burocrático. Amanda deveria estar chocada, talvez até brava, mas tudo que sentiu foi um cansaço profundo. Você sempre tenta resolver tudo com dinheiro. Eu sei. Nicholas não negou. E eu sei que é errado às vezes. Mas quando se trata de você, de sua mãe, eu não consigo simplesmente ficar de braços cruzados. E se a família tivesse recusado mesmo com o dinheiro? Então eu teria respeitado. Ele falou com sinceridade brutal. Amanda, eu atravesso limites por você. Não limites morais ou legais, mas eu uso cada recurso que tenho. E não vou me desculpar por isso. Amanda olhou para o quarto onde sua mãe dormia, viva por causa de um coração novo. Um coração que chegou de forma completamente legítima, mas cujo caminho havia sido suavizado por dinheiro. Era complicado, moralmente ambíguo, mas também era real. Ok, ela finalmente disse. Nicholas piscou, surpreso. Ok. Ok. Eu entendo. Não concordo totalmente, mas entendo. Amanda tocou seu rosto. Você fez o que achou certo para proteger quem ama. Eu teria feito o mesmo se pudesse. Eles ficaram ali no corredor frio do hospital, segurando um ao outro. E Amanda percebeu que amor não era sempre limpo, sempre certo. Às vezes era bagunçado, complicado, cheio de escolhas difíceis. Mas era real. E era deles. Clara recebeu alta hospitalar em outubro, 3 meses após o transplante. Amanda e Nicholas haviam preparado tudo. Transformaram o quarto dela em um mini hospital, com monitores, medicações organizadas, alarmes. Clara protestou que era exagero, mas secretamente estava grata. A recuperação foi lenta.
Alguns dias Clara acordava com energia, caminhava pela casa, fazia piadas. Outros dias, o corpo rejeitava a ideia de se mover, e ela passava horas apenas respirando, lembrando-se de como era estar viva. Amanda aprendeu a ler esses sinais, a saber quando pressionar e quando recuar. Foi durante esse período que algo mudou definitivamente entre Amanda e Nicholas. Não foi um momento dramático, mas uma série de pequenos gestos que construíam algo sólido. Nicholas cozinhava quando Amanda estava cansada demais. Amanda organizava reuniões de trabalho dele quando seus horários conflitavam. Eles se tornaram uma equipe, não duas pessoas separadas tentando se encaixar. Em novembro, Amanda voltou à galeria. Simone havia mantido tudo funcionando perfeitamente, mas havia claramente sentido falta da energia de Amanda. Bem-vinda de volta, diretora. Simone abraçou-a forte. O lugar não é o mesmo sem você. Amanda mergulhou no trabalho com gratidão. Após meses focada apenas em hospitais e cuidados médicos, criar algo bonito parecia quase terapêutico. Sua próxima exposição seria sobre reconstrução. Artistas que criavam beleza a partir de objetos destruídos, que transformavam perda em arte. Foi intensamente pessoal. Amanda escolheu cada peça com cuidado, pensando em sua própria jornada, de garçonete pobre a diretora de galeria, de pessoa quebrada a alguém que havia se reconstruído tijolo por tijolo. A noite de abertura foi mágica. O espaço estava lotado. Colecionadores, críticos, estudantes de arte e, pela primeira vez, pessoas do bairro de Amanda. Ela havia feito questão de convidar os vizinhos, Dona Regina, seu Martim do Café, todos que fizeram parte de sua história. Quando Nicholas chegou, viu Amanda circulando entre dois mundos que não deveriam se tocar, mas que ela havia costurado juntos. Ela ria com um colecionador milionário. Depois, conversava animadamente com Dona Regina sobre a escultura de metal reciclado. Era fluida, natural, completamente à vontade. Você conseguiu, ele disse quando finalmente ficaram sozinhos por um momento. Consegui o quê? Ter você mesma em qualquer lugar. Nicholas a puxou para um canto mais privado. Você não é mais a garota tentando se encaixar. Você criou seu próprio espaço onde todo mundo se encaixa. Amanda sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Não teria conseguido sem você. Talvez tivesse demorado mais. Nicholas beijou sua testa. Mas você teria conseguido, porque essa força sempre esteve em você, Amanda. Eu apenas segurei a lanterna enquanto você encontrava o caminho. Foi nessa noite, após a exposição, quando voltaram para casa, que Nicholas fez a pergunta que mudaria tudo. Eles estavam na cozinha do apartamento. Amanda havia insistido em continuar morando ali, mesmo com Nicholas oferecendo mudarem-se para um lugar maior. Era sua raiz, ela explicava, e precisava manter contato com ela. Eu tenho uma pergunta, Nicholas disse de repente nervoso. Amanda estava preparando o chá de costas para ele. Virou-se, arqueando uma sobrancelha. Se for para mudar de apartamento de novo? Não, não é sobre apartamento. Nicholas respirou fundo e então fez algo que Amanda nunca esperava. Ajoelhou-se, o tempo congelou. Amanda sentiu o coração disparar, as mãos tremendo tanto que quase derrubou a xícara. Amanda Costa, Nicholas começou, voz embargada de emoção. Você entrou na minha vida quando eu estava completamente perdido. Pensava que tinha tudo, dinheiro, sucesso, poder. Mas eram coisas vazias, preenchendo um buraco que só crescia. Amanda cobriu a boca com as mãos, lágrimas já escorrendo. Você me mostrou o que é real. Trabalho honesto, amor sem condições, força que não precisa gritar para ser ouvida. Ele tirou uma caixinha do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas lindo. Não estou pedindo para ser seu salvador. Estou pedindo para ser seu parceiro. Para construirmos uma vida juntos, lado a lado. Nicholas. Amanda mal conseguia falar. Você vai casar comigo? Ele perguntou. E havia tanta vulnerabilidade em seus olhos que Amanda viu o garoto pobre que ele havia sido, o homem que ainda carregava cicatrizes de rejeição e solidão. Sim, ela sussurrou, depois mais alto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, sim! Nicholas levantou-se, colocando o anel em seu dedo com mãos trêmulas.
E então a beijou. Foi um beijo que continha tudo: promessas, esperança, amor que havia sobrevivido a julgamentos, medos e quase perdas. Quando se separaram, Amanda olhou para o anel. Não era ostensivo, não gritava riqueza. Era delicado, com um pequeno diamante que capturava a luz da cozinha simples, e era perfeito. É lindo, ela disse. É sua avó, Nicholas explicou. O único objeto de valor que ela tinha. Me fez prometer que daria para alguém especial. Amanda segurou o anel contra o coração, emocionada demais para palavras. Naquele momento, no apartamento modesto onde tudo havia quase desmoronado tantas vezes, onde haviam lutado e chorado e sobrevivido, eles prometeram um futuro juntos. E pela primeira vez, Amanda não teve medo do amanhã. Os preparativos do casamento trouxeram à superfície tensões que Amanda pensava terem sido resolvidas. A família de Nicholas, especificamente sua mãe, Dona Margaret, tinha opiniões muito definidas sobre como as coisas deveriam ser. Um casamento discreto. Dona Margaret repetiu quase ofendida durante um almoço tenso na mansão. Nicholas, você é uma figura pública. As pessoas esperam... As pessoas podem esperar sentadas. Nicholas cortou pegando a mão de Amanda sobre a mesa. Vai ser como Amanda quer. E Amanda queria algo pequeno, íntimo, significativo. Não uma produção hollywoodiana, mas uma celebração real com pessoas que realmente importavam. A tensão escalou nas semanas seguintes. Dona Margaret fazia sugestões cada vez mais insistentes sobre o local, a lista de convidados, o menu. Cada sugestão vinha embalada em condescendência educada, como se Amanda não soubesse o que estava fazendo. Foi durante uma reunião particularmente tensa, 3 semanas antes do casamento, que tudo explodiu. Querida, Dona Margaret disse a Amanda, aquele tom que fingia ser gentil, talvez devêssemos contratar uma cerimonialista, alguém com experiência em eventos desse calibre. Amanda, que havia organizado dezenas de eventos de alto nível na galeria, sentiu algo estalar. Calibre? Ela repetiu, voz perigosamente calma. Bem, você entende. Um casamento Silva tem certas expectativas. A mulher mais velha sorriu, mas não havia calor ali. Não estou duvidando de suas habilidades, mas isso é diferente de suas exposições de arte. Mãe, Nicholas advertiu, mas Amanda o interrompeu. Não, deixa ela terminar. Amanda virou-se completamente para Dona Margaret. O que exatamente você está tentando dizer? Um silêncio constrangido preencheu a sala de jantar luxuosa. Dona Margaret recompôs-se, decidindo aparentemente ser direta. Estou dizendo que você veio de um lugar muito diferente, Amanda, e embora seja admirável como se esforçou, há certos refinamentos que simplesmente não podem ser aprendidos, apenas herdados. As palavras caíram como bombas. Nicholas ficou lívido, levantando-se tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Como você ousa... Nicholas, senta. Amanda falou firmemente, surpreendendo a ambos. Ela se levantou, mantendo contato visual com Dona Margaret. A senhora tem razão em uma coisa. Eu vim de um lugar muito diferente. Vim de um lugar onde as pessoas trabalham 16 horas por dia só para comer. Onde mães ficam doentes e não têm dinheiro para tratamento. Onde crianças crescem sem saber se terão café da manhã. Dona Margaret abriu a boca, mas Amanda continuou. E sabe o que aprendi lá? Aprendi que caráter não se herda, se constrói. Aprendi que dignidade não vem de sobrenome ou conta bancária. Vem de como você trata as pessoas. Amanda inclinou-se sobre a mesa. Eu organizei eventos onde cada detalhe precisava ser perfeito, porque não havia margem para erro. Cuidei da minha mãe enquanto trabalhava 3 empregos. Construí uma carreira em um mundo que estava determinado a me destruir. A voz de Amanda subiu. Anos de humilhação finalmente encontrando voz. Então, quando a senhora diz que eu não tenho refinamentos, não tenho classe, não tenho o que é preciso para ser parte desta família... Ela pegou a bolsa. Eu respondo que talvez essa família que não tenha o que é preciso para me ter. Amanda virou-se para Nicholas. Eu te amo, mais do que qualquer coisa. Mas não vou casar em uma família onde nunca serei suficiente. Não vou passar a vida inteira provando meu valor.
Lágrimas escorriam por seu rosto. Então, você precisa decidir. Ou ela aprende a me respeitar de verdade, ou eu saio por aquela porta e não volto. O silêncio que seguiu era absoluto. Nicholas olhou para a mãe, depois para Amanda. Pela primeira vez na vida, estava genuinamente dividido. Dona Margarete parecia chocada, como se nunca tivesse sido confrontada daquela maneira. Abriu e fechou a boca várias vezes, processando. Mãe, eu te amo. Você me criou quando papai morreu, sacrificou tudo para me dar oportunidades. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Mas Amanda é meu futuro, e se você não consegue respeitá-la, não respeita a mim. Nicholas, não. Ele ergueu a mão. Durante toda a minha vida tentei ser o filho que você queria. Fiz as escolhas certas, construí o império certo, frequentei os lugares certos. Mas escolhi errado nas pessoas, porque estava mais preocupado com a aprovação do que com a autenticidade. Nicholas apertou a mão de Amanda. Amanda é a melhor coisa que me aconteceu. Ela me fez ser honesto, ser real, ser humano. E se você não consegue ver isso, se tudo que vê é de onde ela veio em vez de quem ela é, então o problema não é dela, é seu. Dona Margarete ficou pálida. Por um longo momento ninguém se moveu. Então, surpreendentemente, lágrimas encheram os olhos da mulher mais velha. Você está certo, ela sussurrou. Amanda e Nicholas olharam, chocados. Vocês dois estão certos. Dona Margarete limpou os olhos com um guardanapo de linho. Eu sou uma velha amarga que confundiu classe social com caráter, que tinha tanto medo de perder meu filho que tentei controlar cada aspecto de sua vida. Ela olhou diretamente para Amanda. Você me assusta, Amanda, porque você é tudo o que eu nunca fui. Corajosa, autêntica, incapaz de fingir. Você conseguiu o amor do meu filho sendo você mesma, enquanto eu passei a vida tentando ser o que outros esperavam. Dona Margarete levantou-se, aproximando-se hesitante. Me perdoa? Ela estendeu a mão. Me perdoa por te julgar, te subestimar, te fazer sentir menos do que extraordinária? Amanda olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Dona Margarete. Viu sinceridade ali e também reconhecimento, de uma mulher que carregava suas próprias inseguranças e medos. Lentamente, Amanda pegou a mão. Sob uma condição. Qualquer uma. Pare de chamar de querida, quando está sendo condescendente. Amanda deu um pequeno sorriso. Se vai me chamar de querida, que seja porque realmente se importa. Dona Margarete deu uma risada molhada de lágrimas e puxou Amanda para um abraço. Foi desajeitado no começo, duas mulheres de mundos diferentes tentando encontrar conexão. Mas gradualmente algo cedeu e o abraço se tornou real. Nicholas observava, emocionado demais para falar. Quando elas se separaram, Dona Margarete limpou os olhos e sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Agora, sobre esse casamento. Ela olhou para Amanda. O que você e Nicholas realmente querem? E pela primeira vez eles puderam planejar juntos. Não uma batalha de vontades, mas uma colaboração real. Porque às vezes as maiores vitórias não são sobre vencer, mas sobre encontrar entendimento onde havia apenas conflito. O dia do casamento amanheceu com um céu absurdamente azul, daqueles que parecem ter sido pintados especificamente para momentos importantes. Amanda acordou no apartamento onde havia crescido, no quarto modesto que testemunhara tantas lágrimas e transformações. Clara estava sentada na cama, já vestida, observando a filha dormir. Mãe! Amanda piscou, ainda sonolenta. Que horas são? Cedo demais para você estar acordada no dia do seu casamento. Clara sorriu. Mas eu não conseguia dormir. Fica pensando como chegamos aqui. Amanda sentou-se, pegando a mão da mãe. O coração transplantado batia forte sob as costelas de Clara. Um lembrete constante de segundas chances. Às vezes parece um sonho, Amanda admitiu. Não é sonho, é consequência. Clara apertou sua mão. De cada escolha corajosa, cada momento que você continuou quando era mais fácil desistir. Você construiu isso, filha. Você merece isso. Elas ficaram assim por longos minutos, mãe e filha,
Duas sobreviventes que haviam enfrentado o mundo e vencido. O casamento aconteceria no jardim de uma pequena pousada no interior, a 2 horas da cidade. Não era ostentoso, mas era lindo. Flores silvestres, luzes penduradas em árvores centenárias, cadeiras simples de madeira. Apenas 50 pessoas, cada uma significando algo real para Amanda e Nicholas. Dona Regina estava lá, usando um vestido que havia alugado para a ocasião, lágrimas de orgulho escorrendo enquanto via sua menina se preparar. Simone trouxe um presente especial, a primeira pintura que Amanda havia escolhido para a galeria emoldurada. Seu Martim fechou o café mais cedo só para estar presente. E Dona Margarete, transformada nas últimas semanas, ajudava com os preparativos, sem tentar controlar tudo. Quando chegou a hora, Amanda vestiu um vestido que havia escolhido com cuidado. Não era de grife, não custava uma fortuna. Era simples, de linho branco, que fluía quando ela se movia. E era perfeito. Clara a ajudou com o véu curto, e quando Amanda se olhou no espelho, não viu mais a garota assustada servindo champanhe. Viu uma mulher, completa, confiante, pronta para o próximo capítulo. Vamos. Clara ofereceu o braço. Vamos. A caminhada até o jardim foi curta, mas significativa. Cada passo era uma afirmação, uma escolha consciente de estar ali. E quando Amanda virou a esquina e viu Nicholas esperando sob um arco de flores, o mundo inteiro desapareceu. Ele vestia um terno simples, mas estava chorando abertamente, sem vergonha. Quando seus olhos se encontraram, Amanda viu tudo, a jornada que haviam percorrido, os obstáculos superados, o amor que havia sobrevivido a tudo. Clara entregou Amanda a Nicholas com um beijo na testa de cada um. Cuidem um do outro, ela sussurrou. A cerimônia foi breve, mas profundamente pessoal. O celebrante, um amigo de Nicholas, falou sobre segundas chances e amor que transforma. Mas foram os votos que realmente importaram. Amanda, Nicholas começou, voz embargada. Você me ensinou que força não é sobre nunca cair, mas sobre levantar repetidamente. Me ensinou que vulnerabilidade é coragem, não fraqueza. Me ensinou a ser humano de novo. Ele segurou ambas as mãos dela. Prometo te respeitar sempre, te apoiar sem te sufocar, te amar sem tentar te mudar. Prometo ser seu parceiro nos dias difíceis e celebrar você nos dias bons. Prometo construir nossa vida juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Amanda limpou as lágrimas antes de começar seus próprios votos. Nicholas, quando nos conhecemos eu estava quebrada de formas que nem percebia. Você não tentou me consertar. Me deu espaço para me reconstruir, me deu ferramentas, mas não o projeto. E isso fez toda a diferença. Ela apertou as mãos dele. Prometo te desafiar quando precisar, te apoiar sempre, te amar completamente. Prometo não deixar que seu dinheiro defina nossa relação, nem deixar que meu orgulho construa muros. Prometo sermos nós, sempre nós, não importa o que o mundo diga. Quando trocaram alianças, simples aros de ouro que haviam escolhido juntos, e o celebrante os declarou casados, o beijo foi testemunhado por 50 pessoas, chorando de emoção. A festa que seguiu foi exatamente como queriam. Comida simples, mas deliciosa, música ao vivo de um músico de rua que Amanda sempre admirava. Conversas fluindo naturalmente entre pessoas de mundos diferentes que haviam se encontrado naquele espaço. Dona Margarete dançou com Clara, duas mães compartilhando histórias de seus filhos. Simone deu um discurso emocionado sobre ter testemunhado a transformação de Amanda. Dona Regina fez todo mundo rir, contando histórias de Amanda tentando aprender a usar a máquina industrial de lavar roupas no primeiro emprego. Quando a noite estava terminando e as estrelas brilhavam absurdamente claras, Nicholas e Amanda se afastaram por um momento, caminhando até um pequeno lago próximo. Conseguimos, Amanda disse, apoiando a cabeça em seu ombro. Você conseguiu. Nicholas beijou seu cabelo. Eu apenas tive a sorte de estar aqui quando você estava florescendo. Amanda virou-se para encará-lo. Não. Nós conseguimos. Juntos. Ela tocou seu rosto. Porque amor verdadeiro não é sobre uma pessoa salvando a outra. É sobre duas pessoas decidindo enfrentar o mundo de mãos dadas. Nicholas a puxou para um abraço.
e ficaram ali, refletidos na água calma do lago. Duas silhuetas que haviam encontrado seu lugar um no outro. Meses depois, quando Amanda organizava uma exposição revolucionária que colocaria a Galeria Arte Viva no mapa internacional, quando Clara ria com netos que ainda viriam, quando Nicholas descobria novas formas de usar sua riqueza para criar impacto real, eles olhariam para trás e veriam não uma história de Cinderela, não um conto de fadas. Veriam a verdade. Duas pessoas quebradas que se reconstruíram juntas. Duas histórias que se entrelaçaram não apagando suas origens, mas honrando-as. Dois mundos que não deveriam se tocar, mas que criaram um espaço novo onde ambos cabiam. E naquele espaço, construído com escolhas corajosas e amor persistente, eles encontraram não um final feliz, mas um começo verdadeiro. Um começo onde eram inteiros, eram suficientes, eram exatamente quem sempre deveriam ser. Amanda continuou trabalhando, continuou crescendo, continuou sendo teimosamente ela mesma. Nicholas aprendeu que poder real não vem de conta bancária, mas de impacto genuíno. Clara viveu para ver a filha feliz, realizada, completa. E quando as pessoas perguntavam sobre como haviam se conhecido, sobre como haviam superado tudo, Amanda sempre respondia a mesma coisa. Uma mão segura a outra, e juntas seguramos o mundo inteiro. Porque no final essa era a verdade mais simples e profunda. Amor que transforma não é sobre grandes gestos ou sacrifícios dramáticos. É sobre mostrar todo dia, através de 1000 pequenas escolhas, que você vê o outro, valoriza o outro, escolhe o outro. E escolher repetidamente fazer desse amor uma fortaleza onde ambos podem ser fracos, um espelho onde ambos podem ser vistos, um lar onde ambos finalmente pertencem.